apresentação. Então, boa noite, professor, seja bem-vindo, né? Eu vou fazer uma apresentação aqui rápida, pessoal, do professor Maurício, tá? Que eu acho importante falar para vocês, né? Que eu sou sempre muito abençoada com a participação do professor Maurício, né? Quando eu chamo ele, ele sempre está né, de estar presente, e isso é uma satisfação muito grande para mim, né? O professor Maurício, ele tem uma carreira, uma longa carreira, né, dedicada à educação. Ele é graduado em matemática pela Unisul, né, onde ele fez a pós-graduação também, mestre em educação pela Unicamp, né? E tem mais de 40 anos aí no magistério, né? Foi professor da Unisul, do Colégio São José e de outras escolas aí da rede pública também. Professor Maurício, se eu esqueci de algo, o senhor complementa, porque o seu currículo é maravilhoso. Eu sou sua seguidora, né? O senhor sabe disso, né? E eu me sinto muito orgulhosa de tê-lo aqui na noite de hoje e de poder trazê-lo para que esses alunos também estejam aí acompanhando você, né? E recebam toda essa sabedoria, toda essa experiência de vida que o senhor tem para nos passar. Isso, então, fique à vontade. Boa noite, Joélia, boa noite a todos os alunos. Primeiro, quero dizer que só esquecesse da parte mais importante, que a minha formação de ensino médio foi em Orleans. Para chegar até aqui, eu tive que passar por Orleans. Olha então, só, estudei um ano... Isso, estudei um ano no Tonesa Cascais e depois 2 anos no seminário, né? Uhum. E depois eu fui o primeiro professor de matemática da faculdade Unibave, quando funcionava ali do lado do hospital. Olha era concurso só. de administração. Sim, sim. E era por amor à pátria. Na época eu trabalhava em Florianópolis, então eu vinha sextas-feiras à noite para dar aula de matemática. Olha depois, só. quando a Unibave veio para o lugar onde está, então eu fui dar aula curso de pós-graduação em metodologia do ensino superior. Então, falar para o pessoal de Orleans é uma satisfação bastante grande. Eu quero te cumprimentar pela belíssima abordagem que fizesse na aula sobre a educação étnico-racial. Fizesse uma abordagem bastante interessante. Eu acredito, Joélia, e para nós discutirmos esta questão, é de fundamental importância nós lembrarmos uma frase que ficou famosa do Thomas Hobbes, lá na sua famosa obra O Leviatã, quando ele disse que o homem é lobo do próprio homem. E por que ele citou essa frase? Ele citou essa frase para falar da importância das instituições como freios e contrapesos, né? Porque se deixar o homem livre, ele vai, de fato, explorar o próprio homem para obter lucro. E esta é a lógica da escravidão. Então, a escravidão não foi simplesmente um ato de maldade, como mostram as leituras mais românticas, né? A escravidão aqui nas Américas, primeiro dos índios, os índios já estavam aqui, eles foram os primeiros habitantes, né? E depois dos homens e das mulheres negras que foram arrastados da África para serem escravizados aqui no Brasil. Então, a escravidão, ela tinha esse objetivo mesmo, né, de gerar lucro para aqueles que escravizavam. Os escravos, primeiro os índios, depois os homens e as mulheres negras, eram, na verdade, as máquinas, né? Eram eles que faziam o trabalho para gerar o lucro naquele momento. E é muito interessante nós estarmos linkando com esta frase do Thomas Hobbes, que o homem é lobo do próprio homem, porque a memória que nós temos de escravidão é justamente a escravidão nas Américas, a escravidão aqui no Brasil, e como escravos os homens e as mulheres negras que foram arrastadas da África, como eu falei. Mas muito antes, já na antiguidade clássica, já havia a escravidão, independente da cor da pele. E quem era o escravo? Era o povo que era dominado por outro, por exemplo.
Se o povo de Orleans dominasse o povo de Pindotiba seria escravo do povo de Orleans, independente da cor da pele. Era justamente uma questão de ação de lucro mesmo, né? Então, nós temos a memória da escravidão, como nós aprendemos nos livros didáticos, primeiro os índios que aqui estavam, os homens e as mulheres negras que vieram da África, mas ela já existia muito antes, e é muito importante a gente saber que, de certa forma, a escravidão, ela ainda existe, ela não existe de maneira formal, como política de Estado, não é? Mas ela existe de formas muito mais sutis. Por exemplo, o Brasil hoje é um dos países mais desiguais do mundo, porque permanece essa lógica do homem explorar o próprio homem. E aí eu quero colocar algumas coisas muito interessantes, que são os mecanismos, né, que geram a pobreza e que geram a desigualdade. Eu quero citar pelo menos 3. Então, acabou a escravidão, mas permanece a política de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Parece uma coisa absurda o que eu falei, mas é isso mesmo, a política de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, ela permanece. E como é que ela se dá na prática? Então, os mais pobres pagam mais impostos do que os ricos e recebem retorno menor, principalmente para a educação. Como é que os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos aos ricos? Temos alguns exemplos bastante práticos. Eu acredito que todos aqueles que estão participando dessa conferência têm carro ou têm moto. Quem tem carro ou tem moto paga imposto, paga o IPVA. Eu aconselho a todos que comprem um helicóptero, porque quem tem helicóptero não paga IPVA. Não é? Ou que compre, se mora nas proximidades de Lauro Miller e vem de barco pelo rio, que compre uma lancha, porque quem tem lancha também não paga imposto. Mas quem tem uma motoneta, uma moto ou um outro veículo qualquer, paga imposto. Por outro lado, quem é funcionário público já tem descontado na sua folha de pagamento 27,5% do imposto de renda. E na hora da declaração, nós estamos próximos da declaração do imposto de renda, agora vai ser agora dia 30, lá, tem mais um monte para pagar. Mas se você conversar com o contador, ele vai dizer assim, não, se você tiver uma previdência privada, você paga menos, se você tiver mais isso, você paga menos, ou coisa parecida. Ou seja, há formas de quem tem mais posse de pagar menos impostos. E o Brasil nunca fez o que os grandes países fazem, que é cobrar um imposto maior das grandes fortunas. Então, proporcionalmente, os pobres pagam mais impostos do que os ricos. Eu quero ler um trechinho aqui para vocês do que escreveu o deputado Luiz Carlos Auli, que ele é o relator da Comissão Especial da Reforma Tributária. Olha o que ele disse, a carga tributária bruta de quem ganha até 2 salários mínimos fica em 50,9%, em comparação a 29% paga por quem ganha mais de 30 salários mínimos. Então, quem ganha mais é praticamente a metade de imposto do que quem ganha menos. Então, a lógica começa por aí. Os pobres pagam mais, mas os pobres recebem retorno menor, principalmente para a educação. Então, quando nós olhamos os investimentos na educação, durante muito tempo a gente dizia assim, olha, o Brasil investe pouco na educação. Aí depois que o Brasil filiou-se à OCDE, então a conversa mudou. O pessoal da OCDE começou a dizer, não é bem assim. O Brasil investe praticamente o mesmo dos países desenvolvidos, só que tem uma diferença. O Brasil coloca 3 vezes mais dinheiro nas universidades federais do que na educação básica. E quem é que frequenta, quem é o grosso do público da educação básica? São justamente os mais pobres. Quem é que chega majoritariamente nas universidades federais para estudar de graça? São justamente os mais ricos. Então, essa é a primeira lógica, não é, que faz com que a política de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos continua. Os pobres pagam mais e recebem menos, quer dizer, pagam mais impostos e recebem um retorno menor na principal ferramenta de transformação, que é a educação. Mas não é só dessa forma. Uma segunda tentativa que houve no ano de 2017, no governo do presidente Michel Temer,
foi de praticamente legalizar o trabalho análogo ao trabalho escravo. Foi baixado uma portaria que ela só não vingou, porque houve uma resistência muito forte, inclusive internacional, senão o Brasil teria legalizado o trabalho análogo ao trabalho escravo. E é natural, é normal, nós estamos vendo televisão ou outro noticiário e dizer assim, olha, hoje a polícia libertou mais um grupo de funcionários, de trabalhadores que estavam na situação análoga ao trabalho escravo. Oi? Eu vou passar um dado aqui para vocês. Eu vou passar um dado aqui para vocês que foi publicado no dia 28 de janeiro deste ano, que é o seguinte, desde 2003 foram resgatados 901 trabalhadores em situação de escravidão em Santa Catarina. Veja bem, nós não estamos falando de um outro estado qualquer, nós estamos falando de um estado considerado modelo, que é o estado de Santa Catarina. E um terceiro aspecto dessa tentativa de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, e que, de certa forma, ela se efetivou, que foi com a reforma trabalhista. Então, a promessa da reforma trabalhista era gerar emprego, mas o desemprego continua alto no Brasil, é evidente que aprofundou com a pandemia, mas qual é o resultado prático mesmo da reforma trabalhista? São dois. Primeiro, o fim do imposto sindical, isto enfraquece o sindicato, enfraquece a força do trabalhador, até porque sem dinheiro vai fazer o quê? Não é? Então, o trabalhador ele se sindicaliza se ele quiser, o imposto sindical o nome já é imposto, né? Então ele não é mais imposto, e por outro lado o empregado ele paga as custas judiciais. Então muitos empregados eles sentem que estão sendo prejudicados, mas eles não entram na justiça porque eles é que têm que pagar as custas judiciais. Então são tentativas que existe no Brasil, de mesmo com o fim da escravidão formal, manter a política de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Então, isso que eu estou falando vale para todos os pobres do Brasil. Agora, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Se os pobres que já transferem renda para os mais ricos foram homens e mulheres negras, além da transferência de renda, ainda tem o preconceito. Tá? E o que o preconceito causa? O preconceito deprecia a pessoa, o preconceito exclui, o preconceito também ele causa auto-preconceito. Então, essa leitura que eu faço inicialmente é para não termos nenhuma dúvida de que há uma questão estrutural no país e que ela precisa, sim, ser conhecida, ela precisa ser discutida, ela precisa ser resolvida para que não perdure ainda essas diferenças étnico-raciais, principalmente de renda. Quando houve o assassinato do homem negro americano, George Floyd, que causou toda uma comoção mundial, a discussão ainda ficou um pouco na questão emocional, que foi daquela imagem forte do policial apertando o pescoço dele até ele morrer. E depois nós verificamos que houve alguns resultados práticos em alguns estados americanos, como foi abolir essa forma de trabalho dos policiais. Em outros estados pediram que tirasse dinheiro da polícia e colocasse na área social. O tirar dinheiro significa o seguinte, menos repressão e maior prevenção. Enfim, houveram uma série de solicitações, que algumas foram atendidas, outras nem tanto. No caso do Brasil, essa questão da política de transferência de renda, como eu falei, dos mais pobres para os mais ricos, ela precisa, sim, ser discutida, por isso que eu trabalho essa questão. O preconceito contra os homens e as mulheres negras, ela serve para quê? Ela serve justamente para justificar essa exploração, ela serve para justificar a violência, né? Hoje se fala, depois do assassinato de George Floyd, se fala abertamente do genocídio da juventude negra no Brasil, e principalmente para justificar a dominação. E só para que nós tenhamos ideia de a quantas anda essa questão
do preconceito, eu trouxe um dado aqui, Joélia e alunos, foi publicado no Jornal Diário Catarinense, do dia 20 de novembro de 2019, que diz o seguinte, que em Santa Catarina, em um ano, os casos de injúria racial passaram de 337 para 1.060. E há aqui em Santa Catarina 69 grupos nazistas em atividade, inclusive duas células do Ku Klux Klan. Então, quem ainda quer discutir se existe o preconceito ou se não existe, ele existe, e mais do que existe, agora ele está organizado, ele é mais explícito, ele é filmado, como é o caso dos Estados Unidos, né, do George Floyd, né, por isso essa discussão ela é de fundamental importância. A partir de todo esse quadro que eu estou falando, da transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos e também da discriminação, hoje nós temos um quadro bastante complexo ainda para os homens e para as mulheres negras. Então, vejam bem, passaram 132 anos do fim da escravidão. Faz 132 anos que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e acabou com a escravidão formal no Brasil. Mas os homens e as mulheres negras, eles permanecem majoritariamente na base da pirâmide social. São 74% dos mais pobres, são 67% dos encarcerados e são 82% dos assassinados. Não é porque homens e mulheres negras são menos inteligentes, como se tentou pregar por diversas formas. É pela política de transferência de renda, é pelo preconceito. Nós temos alguns exemplos aqui em Tubarão, aqui em Santa Catarina, do Cruz e Souza, um poeta, o maior poeta simbolista do Brasil, que era um homem negro, da Antonieta de Barros, uma mulher negra que foi deputada estadual em 1935 e 1947. São histórias interessantes que depois, se houver tempo, eu posso falar um pouquinho como é que, numa época em que se negava aos homens e às mulheres negras, inclusive, as letras, um se tornou o maior poeta simbolista do Brasil e outro é deputado estadual. Se for o caso, a gente volta para falar sobre isso. Eu quero falar também, porque muitas vezes eu fui em São Paulo, eu fui em Curitiba, eu passei pelo Túlio Rebouças, pelo André, pela Avenida Rebouças, eu não sabia o que era o Rebouças. Depois eu fui verificar que o Rebouças era André Rebouças. E quem era André Rebouças? Um engenheiro negro, ainda no tempo do Império, que resolveu todo o problema sanitário do Rio de Janeiro naquela época, e depois foi o responsável por diversas obras Brasil afora. Eu entendo, Joélia, que eu devo partir agora para alguns encaminhamentos, até para que os alunos tenham condição de fazer perguntas, fazer também as suas colocações. Então, diante dessa situação, o que se faz? Não é? Além de denunciar, além de ir para a rua protestar, o que se faz? Então, como eu falei antes, a carga tributária é uma forma de transferir renda dos mais pobres para os mais ricos. E o Brasil faz anos que discute a reforma tributária. Essa discussão precisava estar na pauta, não é? Fazer a reforma, sim, não só para diminuir a grande carga de impostos, mas para que os impostos, eles de fato retornem para o benefício da população, mas principalmente que ocorra justiça tributária. O que é justiça tributária? É todos pagarem os impostos proporcionais à sua renda. E hoje, como eu citei nos exemplos ali, das motos, dos carros, da lancha, os pobres pagam mais impostos do que os ricos. Então, tornar justos os impostos é uma forma, sim, de fazer com que o Brasil seja menos desigual. Por outro lado, cumprir uma série de leis, a Lei 13.005, que é o Plano Nacional de Educação, que de tudo que eu vou falar agora é o mais importante, que é oportunizar educação para todos os brasileiros desde a primeira infância. Veja que uma das ações que nós fizemos aqui em Tubarão, quando eu assumi a Secretaria Municipal de Educação, foi justamente acabar com a fila de crianças que esperavam para a escola. Então, eram 1.440 crianças na fila e nós zeramos. Hoje nós não temos mais crianças na fila. Todas as crianças estão incluídas na pré-escola. Isso traz um ganho para as mães que gostariam de trabalhar e não sabem onde colocar os seus filhos, mas tem um outro ganho maior.
é que a primeira infância é a fase mais fértil da nossa aprendizagem. Então, quando as crianças têm oportunidade de ser estimuladas na primeira infância, elas têm melhores oportunidades de êxito, tanto nas demais etapas da escolaridade, quanto na vida, quanto também no mundo do trabalho. Então, na medida em que o Brasil abandonou a primeira infância, abandonou as crianças mais pobres, e dentre as crianças mais pobres, as crianças negras, evidentemente, também. Então, o cumprimento da Lei 13.0005 na sua meta 1, que é botar todas as crianças na escola, é uma ação interessante. Tem também o artigo 5º da Constituição Federal, que tornou o racismo, um crime imprescritível e inafiançável. O que significa um crime imprescritível? É um crime que não prescreve. De vez em quando a gente vê na televisão assim, o sujeito cometeu um crime bárbaro, roubou um monte, mas aí ele contrata um advogado e vai para a primeira instância, para a segunda, para a terceira e não sei para quanta, aí um belo dia se diz assim, olha, tem que liberar o cara porque o crime prescreveu, o crime acabou. Então, o artigo 5º da Constituição Brasileira está dizendo que o crime de racismo, ele não prescreve, ou seja, a qualquer momento em que ele for julgado, se devidamente comprovado o racismo, a pessoa tem que responder pelo seu ato. Né? Por que ele é inafiançável? Porque não há como pagar a fiança para se livrar do crime. É o que se vê de vez em quando também. Nós vimos a semana passada a patroa branca que foi cuidar do filho da empregada negra que foi levar o cachorrinho para passear. E o menino caiu de uma altura de 32 andares. Ela foi presa, mas ela pagou 20 mil de fiança e foi embora, saiu pela porta da frente. Então, a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, está dizendo que, se for o crime de racismo, ele é inafiançável, ou seja, não tem pagamento de fiança, não tem dinheiro que tire a pessoa que cometeu o crime da prisão, ela tem que cumprir o crime. É evidente que essas duas brechas na lei, não só para pobre, porque pobre, em primeiro lugar, não tem aí 20 mil reais toda hora para pagar a fiança para sair da prisão. E pobre também não tem como pagar advogado caro para ir postergando o seu processo para que, num determinado dia, alguém diga que o crime prescreveu. Quando eu falo dos pobres, eu estou falando de 74% da população negra, que, como eu disse, são os pobres do Brasil. Por outro lado, a professora Joélia já havia falado na aula sobre a Lei 10.639, que virou depois a 11.645, que elas são de fundamental importância para quê? Para que nós possamos conhecer a história do homem e da mulher negra no Brasil e, principalmente, a história dos índios também, porque estes formam a base do povo brasileiro. Os índios já estavam aqui, eles foram os primeiros habitantes, não é? Depois chegaram os europeus e arrastaram os homens e as mulheres negras da África para serem escravizados aqui. Então, a formação do povo negro, ela se dá pelo índio que aqui estava, pelo europeu que chegou depois e pelo homem e pela mulher negra que chegaram por meio dos navios negreiros para serem aqui escravizados. A Lei 10.639, ou 11.645 na sua segunda versão, ela oportuniza esse conhecimento, ela oportuniza que saibamos qual é a base da formação do nosso povo, como é que o povo brasileiro de fato formado. E a gente só respeita aquilo que a gente conhece, por isso essas duas leis, elas são de fundamental importância. Por outro lado, e para encerrar minha fala, que depois eu acho que é interessante a intervenção dos alunos, a intervenção da professora Joélia, nós estamos vivendo um momento de instabilidade em diversas partes do mundo e aqui no Brasil, que tem algumas coisas que nós não podemos abrir mão se nós quisermos viver em paz. Não é? Muitos que protestavam em frente à Casa Branca, o que eles diziam? Sem justiça não há paz. Não é? Depois o presidente mandou botar aquelas muralhas na frente da Casa Branca, tal, né? Mas o grito de protesto era esse: sem justiça não há paz. E já teve uma época que a campanha
o lema da campanha da fraternidade aqui no Brasil é justamente que a paz é fruto da justiça, ou seja, se nós quisermos paz, é preciso ter justiça. Enquanto tiver injustiça, não vai haver paz. Então, nós precisamos lutar para que a justiça ela seja aplicada igualmente para todos, rigorosamente de forma igual para todos. Por outro lado, a ciência vai mostrando que há duas formas da civilização progredir. A primeira delas é a forma democrática. A democracia é uma forma, sim, de progresso, de melhoria da civilização, e neste momento que nós estamos vivendo é muito importante, porque há pregações abertas contra a democracia, pela volta da ditadura ou coisa parecida, e além de ser uma pregação aberta, ela é inconstitucional, porque a Constituição brasileira ela não permite a ditadura ou qualquer outro regime de exceção, mas se vê aí nos protestos as faixas, os gritos e assim por diante. E, por outro lado, a ciência, depois de tanto progresso, parece que é um desejo de retorno à Idade Média, onde se deixa para trás o progresso, os avanços da ciência, para se fazer pregações que não levam a lugar algum. Então, a democracia e a ciência são formas que contribuíram para a civilização melhorar, e que nós que somos professores, nós que somos estudantes, nós que queremos que a vida seja melhor para todas as pessoas, não há como, então, não estarmos lutando pela justiça igual, não há como não estarmos lutando pela democracia, e não há como nós estarmos lutando pelo aperfeiçoamento e pela aplicação da ciência. Então, professora, eu encerro por aqui, poderia ter colocado outras coisas, mas eu acho que é interessante também a interação, né, da própria professora Joélia e dos alunos, para que a nossa conversa ela não seja um monólogo, né, para que ela seja, de fato, um diálogo. Então, paro por aqui e fico aguardando as contribuições do grupo. Se tiver pergunta, a gente responde. Se tiver contestações, elas vão me levar a estudar mais. Enfim, adoto aquela máxima de que estamos vivendo e aprendendo. Muito bem, professor, muito obrigada. Professor, eu tenho uma pergunta aqui de um dos alunos do Bruno. Ele pede a sua opinião, né? Ele coloca aqui o que o professor pensa sobre a Bolsa de Estudos para pessoas negras. Eu acredito que é as cotas daí, né? Talvez seja isso, né, Bruno? Se eu estiver errado, tu pode falar. Qual é a sua... As cotas. Em primeiro lugar, assim, por que foram criadas as cotas? E as cotas, elas não são uma questão exclusiva do Brasil, elas existem em diversos países do mundo, né? E elas foram criadas como forma de reparação. Essa é a questão, como forma de indenização. Reparação e indenização a quê? Aos 300 anos, né, de escravidão. Assim como houve reparação às vítimas do Holocausto, né? Todos aqueles que foram vitimados ou os seus familiares, eles receberam uma reparação financeira. Assim como houve uma reparação, uma indenização às vítimas da ditadura no Brasil. Então, também se criou as cotas com este significado, né, de reparação. Mas não é reparação em dinheiro, é reparação em possibilidade de estudar. Agora, se a educação do Brasil, a partir da primeira infância, ela fosse de qualidade e para todos, como eu falei lá atrás, não haveria necessidade de cotas, porque o grande mote dos movimentos negros hoje não é que agora os negros têm que ganhar mais do que os brancos ou coisa parecida. O grande mote é justamente a igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades. E elas se dão a partir da educação de qualidade. Então, hoje, elas têm esse viés, como disse, da reparação, da indenização. É um mal necessário que, se a educação, repito, desde a primeira infância for de qualidade para todos, ela não vai ser mais necessária a cota. Por quê? Porque se todos tiverem possibilidades iguais na educação,
todos vão disputar em igualdade de condições o Enem, o vestibular das universidades federais, onde se estuda de graça, e assim por diante. Uhum. Muito bem. Professora, eu só vou aqui destacar pontos da sua fala, que eu acredito que é o que eu já, antes do senhor entrar, né, também durante a aula da semana passada, a gente já tinha pontuado, e o senhor reafirmou aqui, a importância da educação mesmo, né, para a formação do indivíduo, e eu coloquei lá na aula que essa educação e essas discussões, elas precisam acontecer em todas as instituições que compõem a sociedade, não somente na instituição de ensino, né, mas todas as instituições precisam discutir, né, essas questões étnico-raciais, a questão das desigualdades, né, das diferenças, a questão de gênero também, né, isso precisa, além da escola, né, para as outras estruturas da sociedade também precisam compor, né. O senhor falou da questão da causa, né, citou o exemplo dos Estados Unidos e a importância de não se envolver somente emotivamente, né, mas sim com a causa, Exato. entender a causa, né, questão da justiça e da paz, né, a falta, né, que nós temos desse reconhecimento e que nós estamos vivendo num período muito delicado, né, de não reconhecimento ou de negação da ciência também, né, e a importância que a ciência tem Exato. como um papel fundamental para todas essas questões, para todos esses conflitos que nós temos hoje na sociedade, né? Só pontuando aqui questões que eu acho importante colocar aqui para os alunos. Pessoal, nós estamos indo aí para os últimos minutos, né, desse nosso encontro de hoje. E eu quero saber se mais alguém tem alguma pergunta, pode abrir o microfone aí e falar também, quem quiser, ou se quiser colocar aqui no chat. Vamos lá, pessoal. O Bruno já colocou aqui sobre essa questão da bolsa, das cotas, né? Eu não sei, Bruno, se ficou respondido para a tua indagação. Quem da turma, pessoal? Uma oportunidade ímpar, hein, gente? Professora, essa questão ela é muito uma questão muito presente, né, no nosso dia a dia, né? Discutir essas questões, né? Eu faço um trabalho com o movimento, com a comunidade haitiana aqui de Orleans, né? Eu tenho trabalhado com eles desde 2015, né? E eles têm a questão, além da questão de serem negros, tem a questão de serem imigrantes. No início sofreram com a questão, com o processo de socialização aqui, né? Pelo que eu entendi, não foi nem tanto pela cor deles, né? Mas pelo fato de eles estarem, a princípio, ocupando locais de trabalho. Só que daí não justificava, porque sempre tinha vaga sobrando aqui em Orleans, né? Então, é um trabalho bem interessante que eu desenvolvo com eles e gosto muito, né? Então, é um assunto que a gente vê que faz parte, sim, do nosso cotidiano e que nós, enquanto academia, nós temos que fazer essa aproximação e levar essa discussão para um amadurecimento também, né? Eu falo para os alunos que essa questão do racismo está no inconsciente coletivo, né? Nós vamos carregando isso ao longo da nossa história, então nós precisamos trabalhar muito na educação com relação a isso, né? Para que as gerações comecem, né, a amadurecer intelectualmente também com relação a esse assunto e que essa justiça e essa paz ocorram de fato, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Joélia, pode ser. Tem mais algum tempo ainda, não? Tem mais 3 minutos. Isso, assim, essa questão da discriminação, na verdade, é uma desinteligência que gera prejuízo para todos, muito mais para os discriminados, mas que gera prejuízo para quem discrimina também.
Porque se a pessoa discriminada ela não progride na vida, ela vai continuar dependente do poder público. Então, significa que quem discriminou vai ter que pagar mais impostos para que o poder público dê assistência ao discriminado. Então, isso é uma desinteligência. A educação, ela tem o poder de transformar pessoas que precisam do poder público em pessoas que podem dar. Esse é o melhor plano econômico do mundo. Por exemplo, se eu continuasse morando no interior do interior de Lauro Miller, eu também estaria na fila dos R$ 600, ou da bolsa, ou da merenda, ou coisa parecida. Na medida que eu estudei, eu posso ajudar outras pessoas. Em vez de eu pedir ajuda, eu estou ajudando. Então, aquela máxima de que se quem está do meu lado estiver, eu vou estar bem também, é a máxima que se aplica aqui. Então, repito, a discriminação é uma desinteligência que gera prejuízo para todos, embora seja maior para os discriminados. Perfeito. Perfeito, professor. Professor, eu já vou aqui de antemão fazer um convite para uma outra data, que eu vou estar conversando com o senhor depois mais para frente, e já agendando com antecedência, né? Diferente do que eu fiz, né? De ligar ontem e você reorganizar toda a sua agenda para estar aqui hoje, né? E eu quero agradecer muito, né? Quero aqui a minha admiração, o meu carinho que eu tenho pelo senhor, né? E agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, tá certo? Pessoal... Eu te peço desculpa pelos transtornos, né? Primeiro, eu estava na estrada, cheguei atrasado, depois levei mais um tempão para poder acessar o link, né? Mas outra vez, com maior tempo, a gente se prepara melhor e faz uma fala talvez mais produtiva com os alunos. E quero te parabenizar pela belíssima abordagem que fizesse dessa temática com relação com relação à educação étnico-racial. Pode ter certeza que estás cumprindo e muito bem a tua tarefa de educadora. Ai, muito obrigada, professor. Pessoal, então, está acabando o nosso tempo, né? Mais uma boa noite a todos. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo essa noite de hoje. Na semana que vem a gente volta aí com a nossa aula, então, para encerrar a disciplina. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Um grande abraço. Boa noite, obrigado. Boa noite, boa noite.